Bisou, meu nome é Max Ramon, farei a mediação deste debate entre os candidatos a deputado federal de São José dos Campos, uma iniciativa do Sindicato dos Metalúrgicos de São José e da CSP Conlutas. Também participam desse evento os sindicatos dos trabalhadores da alimentação, a ADMAP, Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas do Vale do Paraíba, e o Movimento Mulheres em Luta. Temos hoje conosco os candidatos Ana Lídia Guiar, do PT, e Toninho Ferreira, do PSTU. Ressaltamos que todos os candidatos a deputado federal de São José dos Campos, de todos os partidos, foram igualmente convidados a participar deste debate. André Miragaia, do PV, Lino Bispo, do PR, Amélia Naomi, do PT, Eduardo Cury, do PSDB, Flavinho, do PSB e João das Mercedes Tampão, do PTB, não compareceram. Lembrando que esse debate também está sendo transmitido ao vivo pela internet no site do sindicato, para que todos possam acompanhar suas caras. O debate de hoje será dividido em 4 blocos, todos com tempo devidamente cronometrado. No primeiro, cada debate fará uma exposição inicial. No segundo, os candidatos responderão às perguntas formuladas pelo Sindicato dos Metalúrgicos, abordando a temática trabalho e emprego. No terceiro, as questões serão feitas pelas entidades convidadas. O quarto e último bloco será reservado às considerações finais dos candidatos. A ordem dos candidatos e das entidades que farão as perguntas foi previamente definida em sorteio com a presença dos próprios candidatos. Pelo regulamento, foi sorteada apenas a ordem do primeiro bloco. Nos blocos seguintes, será invertida a ordem do bloco anterior e assim sucessivamente. O primeiro candidato a responder será Ana Lídia Guiar. Gostaria de pedir ao público apenas que não se manifeste enquanto os candidatos estiverem falando, visando, claro, o bom andamento deste debate. Convido agora os candidatos Ana Lídia Guiar, do PT, e Toninho Ferreira, do PSTU, para ocuparem os seus lugares. Todos devidamente posicionados agora, eu chamo o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, José Dantas Sobrinho, para abrir esse debate. Em primeiro lugar, em nome da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, desejo uma boa noite a todos presentes, as entidades presentes aqui, e os candidatos, Ana Lídia, o Toninho do PSTU, né? E esse debate vem no sentido, na verdade, de esclarecer para a população a importância também que nós temos, a nossa categoria, que soma aí cerca de 42 mil metalúrgicos, junto com a população que no sentido que representa a importância que tem essa região no cenário não somente da questão econômica, mas também no cenário político, certo, para a cidade e no país, né? O sindicato vem nesse sentido, que sempre fomentou, né, a discussão, o debate na cidade, para poder esclarecer para a população, né, e a importância que tem, né, de eleger candidatos ou candidatas que venha, na verdade, representar a classe trabalhadora lá em Brasília e que ponha o seu mandato a serviço, certo, da classe trabalhadora, né? E é isso que a população da nossa cidade, é isso que a classe trabalhadora, é isso que os metalúrgicos esperam, né, dos candidatos que venham a se eleger e que representem, né, que estejam a serviço, né, o seu mandato a serviço da classe trabalhadora desse país. Muito obrigado. Bem, iniciamos agora então o primeiro bloco desse debate. Ana Lídia e Toninho terão 4 minutos cada um para uma exposição inicial, lembrando que esse tempo será cronometrado e deverá ser respeitado pelos candidatos. A primeira a falar, conforme definido previamente, será a Ana Lídia. Acho que foi eu. Desculpe.
Eu achei que eu tinha entendido perdão. É que foi muito rápido aqui. Então, corrigindo, perdão, a primeira a falar será a Toninha. Boa noite. Boa noite, companheiros e companheiras. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para participar desse debate e só lamentar a falta daqueles que não vieram. Acho que esses vão perder mais do que nós aqui, Ana, e vão perder mais do que vocês, porque eu acho até um desrespeito à medida que não compareceram. Deveriam ter comparecido, porque quem é candidato tem sempre suas atividades, tem sua agenda, mas eu acho que é uma importância muito grande de debater aqui com os trabalhadores. Muitas vezes, quando a Fiesp chama, ou o Ciesp chama, aí comparece, quando vai debater com o empresário. Aqui no nosso caso é diferente. Nós queremos debater com os trabalhadores, que é para esses que nós fazemos a nossa política, é para esses que nós queremos falar, e é com esses que nós queremos falar, e é com esses que nós queremos ter mandato, exatamente com os trabalhadores. Por isso, nós agradecemos o convite e lamentamos que aqueles que não vieram para poder debater aqui com a gente. E dizer que fico muito feliz de estar aqui, porque isso aqui foi cenário de muitas lutas que eu travei aqui junto com os trabalhadores. Aqui foi um palco de memoráveis assembleias que nós fizemos aqui. E dizer que, em nome dessas lutas, inclusive, em nome de tudo isso que nós já fizemos, que eu quero ser deputado federal. Eu quero representar os trabalhadores no Congresso Nacional. Eu quero representar a população pobre dessa cidade, dessa região, desse estado, no Congresso Nacional. Dizer a vocês, eu fui presidente desse sindicato por 2 vezes, tenho o maior orgulho de ter presidido essa categoria que tem essa tradição enorme que tem. Aqui se iniciou várias lutas, como por exemplo a redução da jornada de trabalho começou aqui. A luta, várias outras lutas também se iniciaram aqui. Então a gente tem o maior orgulho de ter dirigido essa categoria. E outra questão também, eu fui um dos dirigentes daquela famosa e já memorável luta também, que foi a ocupação do Pinheirinho, além de advogado, um dos advogados daquelas famílias. Nós também fomos um dos dirigentes, e também com muito orgulho de ser uma luta, uma ocupação que marcou uma época aqui nessa cidade, uma ocupação que depois correu o mundo por causa da desocupação, de tudo que foi comentado, tanto no país como até fora do país, e nós temos muito orgulho de ter feito todas essas lutas. E é por isso, em nome desses, que eu quero ser deputado federal. E por isso coloquei a minha candidatura. E meu partido é assim. Meu partido é isso que nós pensamos. Por exemplo, nós agradecemos e gostamos de participar de debates justamente porque nós não temos espaço na televisão. Nós não temos financiamento de nenhum empresário. Nós não aceitamos financiamento de nenhum empresário. Porque nós acreditamos que quem paga manda. E empresário não faz doação, como muitas vezes se diz por aí. Mas é legal o empresário fazer doação? Pode fazer, porque está na lei. Nós não aceitamos doação porque o empresário não faz doação. O que ele faz é investimento. O que ele faz é empréstimo. O que ele faz é uma aplicação. Que depois ele vai pegar isso tudo de volta. E vai pegar muitas vezes mais. E depois, isso é o princípio, o começo dos mensalões da vida. Isso é o princípio do kit escolar. Isso é o princípio de tudo isso que está aí. Por isso nós não temos nenhum acordo com isso. Nós não aceitamos financiamento. Nós confiamos na disposição, na garra, na determinação e na vontade dos nossos militantes e na consciência da classe trabalhadora, tanto de São José dos Campos como desse estado. É nisso que nós confiamos, e é para esses que nós queremos ter um mandato lá no Congresso Nacional. Muito obrigado. Quem usa o microfone é a candidata Ana Lídia. Primeiramente, boa noite a todos. Também gostaria de agradecer o convite do Sindicato dos Metalúrgicos e do CSP com Lutas. Para a gente é muito significativo, muito importante estar aqui essa noite para dizer também sobre qual é o nosso projeto, justamente na Casa do Trabalhador, né? Eu, como jovem trabalhadora, em defesa também dos trabalhadores, me sinto honrada em estar aqui, também demonstrando um pouco do nosso projeto, já que a gente também não tem todo esse espaço, e a gente também não tem todos esses recursos que outras candidaturas têm para poder fazer a sua campanha, porque a gente também compreende que o sistema político brasileiro hoje, que a disputa eleitoral, ela é uma disputa desigual. Eu sou professora da rede pública estadual, recém-ingressa como professora efetiva, já estive numa situação de precarização do trabalho, como professora contratada, categoria O dos governos tucanos,
que estão aí há 20 anos precarizando a educação no estado de São Paulo. Sou formada em Ciências Sociais, fiz minha graduação, meu mestrado, numa universidade que é fruto das políticas educacionais criadas durante os governos petistas, que é o REUNI, a reestruturação das universidades públicas federais. Eu sou candidata de um setor do PT que defende o socialismo e que defende as reformas estruturais, principalmente a reforma política. Da mesma maneira que a gente compreende que nós avançamos ao longo desses 12 anos de governos Lula e Dilma, a gente compreende que a gente precisa avançar muito mais, e avançar muito mais significa fazer as reformas estruturais necessárias para a gente avançar. E a primeira reforma dessas é a reforma política. Desde o ano passado, a gente estava em luta, encampando o plebiscito constituinte, né, por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político brasileiro, junto com várias centrais sindicais, junto com vários movimentos sociais, para pressionar o Congresso Nacional que se convoque um plebiscito oficial por uma constituinte exclusiva, porque a gente também acredita que o poder não reforma o poder. Então, por isso, a gente precisa de uma constituinte exclusiva e soberana para reformar o sistema político, para que a gente consiga avançar nas demais reformas. Então, nesse sentido, a nossa candidatura vem justamente e vem também para que a gente coloque mais a voz da juventude, a voz da mulher trabalhadora, que mesmo depois de muitos anos, ainda vive numa situação de opressão e de desigualdade diante de uma sociedade machista, né? Então, a nossa candidatura, ela vem a serviço da classe trabalhadora, buscando, né, se eleita, buscando justamente fazer um diálogo com os movimentos sociais, com as centrais sindicais, com a população de uma maneira geral. Porque a gente tem que, como a gente é eleito, como representante do povo, a gente não tem que ser só representante, mas a gente tem que construir juntamente com essa população. Por isso que a gente defende uma reforma política com participação popular e que se amplie os espaços democráticos de participação política direta. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos e vamos ao debate. Ok, Lídia, agora então iniciamos o segundo bloco desse debate, em que os candidatos responderão a 2 perguntas formuladas por diretores do Sindicato dos Metalúrgicos. Ana Lídia e Toninho terão 3 minutos cada um para responder. Nesse bloco, conforme combinado, quem responde primeiro é a candidata Ana Lídia. E o primeiro a perguntar será o diretor sindical Célio Dias. Célio, você tem 30 segundos para a pergunta. Primeiramente, boa noite aos candidatos, boa noite a todos presentes aqui no dia de hoje. Acho que é muito importante esse debate para esclarecer as dúvidas, nossas dúvidas, e colocar em debate aí as perguntas para os candidatos responderem. A desaceleração da economia vem se aprofundando, correto? E com isso já começaram os ataques das empresas em cima dos trabalhadores, com o layoff e demissões. O nosso caso aqui da região é a relação à General Motors. Eu gostaria de saber, e por outro lado, o governo abriu mão de 25 bilhões para as empresas, né, principalmente para as montadoras multinacionais. Eu gostaria de saber se os candidatos, o sindicato, primeiramente, é contra as isenções fiscais para as empresas e é contra as demissões das empresas que recebem dinheiro público do governo. Gostaria de saber dos candidatos se for eleitos, né, tanto a Ana Lídia como o Toninho, se vão apresentar essa proposta, se vão defender essa proposta que empresa, primeiramente, que recebe dinheiro do governo, não pode demitir os seus trabalhadores. Muito obrigado. Ok, Sérgio. Gostaria de agradecer a pergunta. A gente compreende que a economia brasileira ela precisa gerar emprego. O governo federal tem dado alguns incentivos a essas empresas. A gente não é contra os incentivos, a gente é contra os incentivos sem garantia de assegurar o trabalho, né, sem garantia de assegurar o trabalho desses trabalhadores. Porque a gente compreende que o Estado brasileiro ele está numa situação de
o desemprego aqui é menor do que em outros lugares, do que na Europa, por exemplo. O desemprego é menor do que, por exemplo, durante o período da FHC. Mas, para a gente, isso não é aceitável, né? Para a gente, um estado de pleno emprego é um estado onde não haja desemprego. Então, é nesse sentido que a gente precisa garantir que a economia brasileira avance. Então, é preciso garantir, e nesse sentido, a gente não é contra também todos esses incentivos, mas desde que os incentivos, eles sejam, de fato, para garantir o trabalho do trabalhador. E também é preciso pensar que, se no caso a GM ela não é a favor, ou se ela não está cumprindo com o que ela deveria cumprir, então vamos incentivar que outras empresas venham para São José, venham para o Brasil, porque a gente não pode simplesmente permitir que o empresário continue lucrando enquanto o trabalhador ele continua a sua vida inteira trabalhando, contribuindo e depois leva o pé na bunda. A gente tem que, na luta de classes, a gente precisa apontar que o problema é o grande empresariado. O governo tem feito o seu trabalho, mas não é o suficiente. Não é o suficiente porque ainda está havendo desemprego. Então, o nosso trabalho é garantir, sim, que haja emprego para o trabalhador. E de que maneira? Com a redução da jornada de trabalho, com a redução da jornada de 40 horas. Porque quando a gente reduz a jornada de 40 horas, que é uma pauta que a Central Única dos Trabalhadores e que o Partido dos Trabalhadores vem defendendo há anos, a gente faz com que a economia cresça, a gente aumenta o emprego e, além disso, a gente garante qualidade de trabalho. E é essa a nossa pauta e é isso que a gente vai defender. Porque com a redução da jornada de trabalho, a gente vai aumentar o número de trabalhadores. Além disso, é preciso garantir também que tanto o trabalhador, e principalmente o jovem trabalhador que está ingressando no mercado de trabalho, ele tenha subsídios, né, tenha medidas diferenciadas para poder conseguir manter o seu emprego. Porque o jovem trabalhador, ele tem uma jornada dupla de trabalho. Ele é jovem, ele é trabalhador e ele é estudante. Então, a gente tem que garantir medidas diferentes, além das medidas gerais, como a redução da jornada de trabalho de 40 horas, a gente precisa garantir ainda medidas diferenciadas para essa juventude, como, por exemplo, passe livre, para que esse jovem tenha mais condições de poder trabalhar e conciliar os seus estudos. Ok, Toninho. Olha, Célio, eu tenho acompanhado isso, evidentemente. Tenho acompanhado, tive várias assembleias com vocês e sei o que significa essa história do layoff, o que significa depois, o que vai ser depois do layoff, o que significa nas empresas de autopeças, o que significa em toda a cadeia produtiva, e essa história do layoff e o que acontece na General Motors e em outras empresas também. Eu penso que o governo tem incentivado muitas empresas e que, na verdade, o que acontece? Ele investe dinheiro na empresa. A General Motors, por exemplo, ano passado, ela remeteu ao exterior 500 milhões. E ela teve um lucro maior do que esse de investimento do governo quando ela retirou os impostos. A retirada dos impostos do governo, não comprar impostos, foi até maior do que isso, ela remeteu 500 milhões para fora. Ou seja, ela pega dinheiro do governo, pega dinheiro aqui do Brasil e remete para a sua matriz dos Estados Unidos. E foi isso que a General Motors fez. Nós estamos absolutamente contrários a esse tipo de coisa. Achamos que se tem que investir em alguém, tem que ser nos trabalhadores. Por exemplo, se a empresa está mal, nós devemos exigir, se esse sindicato aqui deveria fazer, e nós já fizemos isso no passado, que a empresa abra seus livros. Nós queremos saber exatamente o que ganha, o que perde, o que tem, o que não tem, quanto é de lucro e o que ela gasta, e quanto custa a mão de obra dos trabalhadores numa empresa como essa. Porque todo mundo sabe, está aí a estatística, que essa empresa, a General Motors, por exemplo, ela paga de mão de obra de 3% a 7% apenas. Só isso é mão de obra. O resto não é mão de obra, só gasta isso na mão de obra. E, na verdade, todo esse incentivo que vem para o governo, vem para quê? Para aumentar o lucro deles. E nada para os trabalhadores, nenhuma contrapartida aos trabalhadores. Nós devemos exigir, inclusive, se a empresa que recebeu o incentivo do governo, ela está demitindo, ela deveria ser nacionalizada. Por que o Brasil não pode ter um carro nacional? Por que o Brasil não pode ter um carro que seja feito pelos brasileiros? Se tentou uma vez com o Gugel e que faliu, que acabou, porque as grandes montadoras acabam com qualquer tentativa nesse sentido, assim como acabou com a empresa nacional, como foi em GES. Por que não seja nacionalizado? Nós estamos a favor de nacionalizar uma empresa como essa, se por acaso demite. Nós não estamos a favor desse tipo de incentivo
que só serve a alguns empresários. Nós não estamos a favor do incentivo como fez Barack Obama, que na verdade o que ele fez? Ele estatizou a GM norte-americana, ele comprou as ações da GM norte-americana, e quando ela se recuperou, o que ele fez? Devolveu para os seus acionistas. E só tem lucro para o acionista, para os trabalhadores. Absolutamente nada. Então não estamos a favor, estamos contra esse tipo de incentivo, achamos que não deveria existir, e se por acaso demitir, nós devemos nacionalizar. Essas empresas passassem a uma empresa nacional. É essa defesa que nós fazemos. E essa luta, entendo que vamos construir a luta junto com todos os trabalhadores, é contra esse desemprego que está se avizinhando. Está vindo aqui, o que eu queria dizer a vocês, não quero ser profeta do Apocalipse não, mas no próximo ano a economia vai complicar, vai estar pior, porque vai vir uma crise sem tamanho, vai ter muito desemprego e nós temos que nos preparar para defender a classe trabalhadora desse desemprego também. Ok, cara. Eu convido agora para a segunda pergunta do sindicato o diretor Edmilio da Silva. Edmilio, você tem 30 segundos. Boa noite, companheiros e companheiras. Nós, do Sindicato Metalúrgico, e acho que todos os trabalhadores conjuntos, nós temos uma bandeira histórica que é a redução do jornada de trabalho. E entre a eleição, volta a ter novas eleições, e nós no Congresso e no Senado, todo ano se vota e se elege vários candidatos que dizem que são representantes dos trabalhadores. E nós temos a PEC, hoje, a 231, que está lá para se discutir a redução do jornada de trabalho para 40 horas semanais, e até agora, na verdade, não se foi em votação, porque a quantidade de político ligado à empresária é muito maior que a quantidade de político que se diz ligado aos trabalhadores. Como reverter essa situação diante de um quadro na qual existe mais candidatos ligados ao empresário do que os trabalhadores? O que poderia essas duas candidaturas colocar aí como propósito para reverter essa situação? Ok, quem começa respondendo agora é Toninho. Olha, Edmilio, eu penso... Ana, já que estamos no debate, vamos comentar as respostas também, não, né? Veja só, a Ana comentou dos avanços que teve no governo, tanto de Lula como de Dilma. Eu queria dizer a vocês, o Lula nem redução da jornada de trabalho fez. Nós fizemos essa greve aqui, o Sindicato dos Metalúrgicos fez uma greve histórica. Foi a greve de 1985, tem até companheiros meus aqui que foram anistiados, que viveram essa greve junto com a gente. E nós, naquela luta que nós fizemos na Constituição de 1988, se reduziu para 44 horas semanais, não é, Jacaré? Apenas. E não chega, e o Lula entrou com toda a promessa, lutou e fez tudo o que fez antes quando era metalúrgico, quando chega no governo, nada. Não reduziu um minuto, não reduziu um segundo, não fez absolutamente nada com relação à redução da jornada de trabalho. Poderia ter feito. E eu não acho que é o Congresso que tem só responsabilidade nisso, viu, Edmilio? Acho que tem responsabilidade nisso o governo executivo. Lula não fez e Dilma muito menos. E mais, e disse numa reunião de empresários que não vai fazer, que é contra a redução da jornada de trabalho. E por quê? Se era para representar os trabalhadores, deveria reduzir efetivamente a jornada de trabalho. E mais, queria até dizer aqui a vocês, gente, é fato que tem mais gente trabalhando. Mas queria dizer a vocês, a massa salarial diminuiu. Hoje tem mais gente trabalhando, se ganha menos. A qualidade do emprego é muito pior do que é. Hoje o terceirizar aumentou e está se tentando terceirizar mais ainda. Até na atividade fim, estão tentando terceirizar, senão a luta encarniçada dos sindicatos, isso já teria passado. A qualidade do emprego caiu muito. Reduziu 36% da massa salarial nacional. Tem mais gente trabalhando e está ganhando menos. Está muito pior nesse sentido, porque caiu demais. E eu acho que nós vamos ter que fazer, viu, Edmilio? Nós temos que fazer, eu acho que as coisas às vezes não saem na lei, elas saem na marra. Nós vamos ter que continuar fazendo essa luta para a redução da jornada de trabalho. Lula não fez, Dilma não fez, nós vamos ter que sair, continuar na rua. Nós queremos fazer isso no Congresso Nacional, sim. Mas apenas o Congresso Nacional não vai conseguir, se não tiver a massa mobilizada, a luta mobilizada. Por exemplo, a última vez se reduziu a jornada de trabalho na Embraer foi em 1985. Era 45 horas, passou para 43 horas. E até hoje não se reduziu. Por mais que o sindicato tenha reivindicado, por mais que tenha lutado. E na verdade a Embraer, por exemplo, um dos donos da Embraer é o próprio BNDES, o próprio governo. Por que não reduz? Não reduz porque não tem interesse, porque representa outra classe, porque está do outro lado, porque representa o patronato, porque na verdade só representa os grandes empresários. E é isso por isso que acontece. Porque vocês sabiam que o governo, no fundo, o governo é apenas um comitê para gerir os grandes negócios. Esse é o governo.
O governo é isso. Não pense diferente quando eles estão falando na televisão, estão falando para você. Estão falando para os empresários. O governo é isso. E nós temos que nos organizar, nós temos que lutar para a gente buscar essa redução de jornada de trabalho. Porque a greve de 85 nós conseguimos reduzir em 88. E essa luta nós vamos ter que seguir fazendo. Nós vamos defender isso no Congresso Nacional. Mas apenas no Congresso Nacional não vamos conseguir. Nós vamos conseguir com o povo na rua, como fizemos em julho passado. O que a população fez em julho passado. Ok, candidato. Ana Lídia, você também tem 3 minutos. Bom, primeiramente, como eu já havia dito, a gente defende a redução da jornada de trabalho para 40 horas. Não só a minha candidatura, mas o Partido dos Trabalhadores e a Central Única dos Trabalhadores. Nós defendemos. Concordamos, né, que não conseguimos fazer tudo aquilo que a gente deveria ter feito ao longo desses 12 anos. Aliás, porque é muita coisa. Mas é inegável que a vida da classe trabalhadora ela melhorou. Agora, infelizmente, nós não somos governo sozinho. O Partido dos Trabalhadores não é governo sozinho. O Congresso Nacional, nós não temos maioria no Congresso Nacional. Mesmo ano passado, quando a gente foi para as ruas reivindicando, né, mais Estado, e a presidenta Dilma firmou os 5 pactos, um dos pactos era a convocação de uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político brasileiro, e o PMDB, que se diz o nosso aliado, ele foi contra. Fez com que a presidenta recuasse, porque hoje quem tem a prerrogativa de chamar uma constituinte, de chamar um plebiscito, é o Congresso Nacional. Agora, e é exatamente por isso que nós defendemos uma reforma política, para que a gente consiga avançar, né? Fim da coligação proporcional. E, enquanto trabalhador e defendendo a pauta dos trabalhadores, a gente compreende que a redução da jornada de trabalho ela é fundamental para que a gente garanta a qualidade de vida da população. Ela é fundamental para que a gente gere mais emprego e ela é fundamental para que se aumente também a produtividade. Porque com a redução da jornada de trabalho, a gente inclusive consegue distribuir melhor as riquezas do nosso país. E esse é um compromisso nosso, é um compromisso da bancada do PT. E enquanto deputada, e é isso que eu vou fazer, o meu mandato vai ser um mandato para pressionar que o Congresso aprove juntamente com a população. Né? Os sindicatos também precisam ir para as ruas, como tem feito durante anos, mas precisa pressionar cada vez mais para que se aprove essa jornada. Eu concordo com o que o Toninho falou, que o povo tem que estar na rua defendendo seus interesses, porque se depender daquele Congresso Nacional e se depender apenas do governo, não se faz, porque a gente governa, mas não governa sozinho, a gente governa com muitos outros partidos que têm outros interesses. A minha candidatura, Toninho, ela também é uma candidatura sem recursos financeiros. Eu não tenho rabo preso com nenhum empresário. O meu compromisso é justamente com a pauta que eu acredito, que é a pauta da classe trabalhadora e dos movimentos sociais. É a pauta do socialismo e da esquerda. Então, o nosso compromisso vai ser de pressionar o Congresso, juntamente com os movimentos sociais, com as centrais sindicais, para que se reduza a jornada de trabalho de 40 horas. Inclusive, nós estamos pressionando, e a gente espera que num segundo turno, né, a CSP com lutas e os sindicatos nos ajudem a pressionar a presidenta Dilma a colocar isso no seu plano de governo, porque exatamente essa redução da jornada que vai ser uma grande conquista para a classe trabalhadora. Bem, passamos então para a nossa terceira rodada de perguntas com questões formuladas pelas entidades convidadas que participam também deste debate. Cada pergunta, a exemplo do bloco anterior, deverá ser feita em até 30 segundos e os candidatos, mais uma vez, terão 3 minutos cada um para responder as mesmas questões. A primeira entidade a perguntar será o Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação. Eu convido agora o diretor Agnaldo Rodrigues da Silva. Boa noite, candidatos. Boa noite, companheiros, companheiras. Bom, a falta de moradia é um dos principais problemas no nosso país. A ocupação do Pinheirinho foi uma expressão dessa realidade aqui em nossa região. Então, eu queria saber dos candidatos o que os candidatos avaliam sobre o programa Minha Casa Minha Vida e quais suas propostas para garantir a moradia na região. Quem começa respondendo agora é a candidata Ana Lídia. Gostaria de agradecer a pergunta e dizer da importância, primeiramente, de repudiar
o que foi a ação do governo do PSDB, juntamente com a polícia do governador Geraldo Alckmin, contra os moradores do Pinheirinho, contra os trabalhadores que estavam lutando por terras. A gente sabe do histórico do nosso país, que é um histórico de desigualdade, e onde a distribuição da renda e das terras elas são desiguais. Então, era uma luta legítima dos trabalhadores para ter direito à moradia. O programa Minha Casa, e ao longo de todo esse programa, né, o governo federal tentou alguma negociação, infelizmente não foi possível avançar, mas que agora, por meio desse programa Minha Casa Minha Vida, nós estamos conseguindo proporcionar moradias para esses trabalhadores e para outros trabalhadores também que não tinham a oportunidade de ter uma casa própria. É claro que, juntamente com o programa Minha Casa Minha Vida, a gente precisa ter uma maior fiscalização e a gente precisa também oferecer infraestrutura para esses moradores. Os moradores que, por exemplo, o Pinheirinho vai ficar num lugar, as casas das famílias do Pinheirinho vão ficar num lugar muito afastado. Então, a gente precisa garantir que haja infraestrutura para esses trabalhadores. Não basta você garantir casa, você precisa garantir qualidade de vida. E qualidade de vida significa infraestrutura do lugar onde esses trabalhadores eles vão estar inseridos. Não basta você dar casa, a gente precisa garantir transporte público de qualidade, precisa garantir energia. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem que estar acompanhado e tem demonstrado, né, um sucesso justamente porque hoje mais trabalhadores estão tendo a oportunidade de conseguir conquistar a sua casa. Porém, a gente também precisa fazer uma avaliação que diz respeito à reforma urbana. Não basta a gente dar casa, a gente também precisa combater a especulação imobiliária. Porque a quantidade de ilhas urbanas que existem, principalmente nos grandes centros urbanos, são inúmeros. O trabalhador ele também tem direito a morar no centro. Diferente do que o prefeito Fernando Haddad tem feito lá na cidade de São Paulo, quando ele se apropria, dá um fim social para vários prédios que estão desocupados há muito tempo, o governador Geraldo Alckmin faz inúmeras desapropriações da mesma maneira como ele fez com o Pinheirinho. Então a gente precisa fazer uma discussão séria sobre a reforma urbana, garantindo qualidade de vida para os trabalhadores nas grandes cidades, combatendo a especulação imobiliária e repensando o nosso sistema de transporte. Corinho também tem 3 minutos. Olha, Aguinaldo, veja só, a ocupação do Pinheirinho, ela fez com que destravasse algumas coisas aqui nessas cidades que foram fundamentais, por isso ela é histórica. Além de toda a resistência que teve o povo, tudo aquilo que foi feito, e que nós também temos muito orgulho de ter participado dessa parte da história aqui dessa cidade, desse país, foi com a ocupação do Pinheirinho que se criou a Secretaria de Habitação. Antes não existia a Secretaria de Habitação em São José. Foi com a ocupação do Pinheirinho que começou a ter projeto de moradia popular. Até ali não tinha nenhum projeto de moradia popular, não existia. E, na verdade, o que nós vimos do governo do PSDB era que não tinha sem-teto nessa cidade. Na verdade, o que existia era a chamada cidade oculta. As pessoas moravam, ainda moram, nos chamados bairros regulares, ainda moram muito mal, com muita dificuldade. Essa cidade que não aparece, é chamada cidade oculta. Então, a luta do Pinheirinho destravou a famosa lista, a lista de espera de moradia popular, que nunca ninguém sabe quem é. Ainda é assim. O Calixto tampouco abriu essa lista para a gente saber qual é a lista. Qual o tamanho da lista? Quantas pessoas tem? Quem está na lista? A quem serve a lista? Até agora é um problema essa questão da lista da moradia popular. O PSDB escondeu essa lista e o Calixto segue igual. Não mudou absolutamente nada com relação a isso. Agora, a luta do Pinheirinho foi bastante importante. Tem um pouco tempo aqui, eu queria só dizer a vocês. Na verdade, o projeto Minha Casa Minha Vida. Esse é um projeto que não é um projeto social. Deveria ser um projeto social. Na verdade, ele é um projeto econômico, financeiro. Ele foi feito e construído para poder alavancar a economia. E como tentativa de alavancar a economia, ele foi vitorioso. Porque fez com que a economia alavancasse e deu muito dinheiro para as construtoras. Poderia ser muito diferente. Por exemplo, o governo não se preparou para isso. Não tem um banco de terras. Deveria ter um banco de terras. Aí quando o governo, ou qualquer um ente, uma associação de moradores vai tentar comprar uma terra, a terra está muito cara.
Por quê? Porque o governo não se preparou. Se ele tivesse se preparado, se a gente fosse governo, a gente primeiro desapropriava as terras, depois lançava o projeto. Porque a terra já estava na nossa mão, já estaria na mão do povo. Então é um projeto que ele foi feito para isso, para poder fazer com que ela alavancasse a economia. E ela alancou a economia. Nesse sentido, ele teve sucesso. Agora, para a moradia popular, inclusive, até a qualidade das casas é muito ruim, muito pequena. E nós temos que ver o seguinte: nós precisamos fazer realmente uma revolução urbana. É mais do que uma reforma. Nós precisamos fazer uma revolução urbana. Tem mais prédio vazio do que gente sem teto nesse país, sabia disso? O número é maior do número de prédios vazios. Por exemplo, o Haddad, se quisesse, ele podia habitar todo aquele centro de São Paulo. Está tudo ocupado aqueles prédios. Poderia, aqui em São José também. Tem mais prédio vazio do que tem gente precisando de casa. Mas o problema é que precisa, para alavancar a indústria imobiliária, a indústria de construção, precisa construir muito mais. Aí faz o que a população pobre vai morar para lugar cada vez mais distante, para cada vez para a extrema periferia. Por quê? Se os equipamentos públicos estão no centro da cidade, deveria ser aqui e não mais distante. É isso que eu estou pensando. Tempo de mercado candidato. A próxima pergunta será feita pelo movimento Mulheres em Luta. Eu convido agora a Janaína dos Reis, que é membro da direção nacional da entidade. Uma boa noite aos presentes, aos candidatos. Eu gostaria de saber acerca da Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha, ela foi uma conquista para as mulheres. Mas desde sua aprovação em 2006, a violência contra as mulheres cresceu no Brasil. Então eu gostaria de saber da candidata e do candidato quais são as propostas de combate à violência machista que cada dia mata mais mulheres no Brasil. Quem começa respondendo agora é o candidato Toninho. Veja só, eu acho que a Lei Maria da Penha, acho não, tenho certeza disso, a Lei Maria da Penha foi um avanço. Ela foi um avanço, no entanto, ela tem uma aplicação apenas jurídica, ela está apenas no papel, Janaína, porque ela, na verdade, ela não existe na realidade. A violência continua tal qual existia antes. Porque se a gente for ver, junto com a Lei Maria da Penha, deveria ser aplicado outros tipos de coisa. Por exemplo, casa-abrigo. Deveria ter casa-abrigo. Deveria ter, efetivamente, a chamada delegacia da mulher. Alguém aqui já precisou de ir à delegacia da mulher? Já acompanhou alguém na delegacia da mulher? Ela funciona algumas horas e a delegada está de saco cheio lá, sempre é uma dificuldade. As pessoas, às vezes, passam horas e horas, não conseguem ser atendidas. E a mulher, quando é agredida, não tem para onde ir. E se ela faz alguma queixa contra o marido e ela tem que voltar para casa, agora você imagina. Imagina como é que é essa vida. Então essa lei, ela está de difícil aplicação. Acho que é um avanço, mas ela tem que ter efetividade. Ela não tem efetividade, não teve efetividade. Acho que enquanto ideia, enquanto proposta, é uma grande proposta. Agora ela não tem esse tipo de coisa. Por exemplo, e o governo? Vamos cá para nós, já que nós estamos aqui falando do governo, né? Desde o governo federal, o governo Dilma. Qual a aplicação que se teve para a questão da violência contra a mulher? Qual o valor que a Dilma se aplicou para a violência contra a mulher, para poder evitar a violência contra a mulher, para poder investir, para minorar minimamente a vida das mulheres? 16 centavos por mulher brasileira. 26, desculpa, não 16, mas 26 centavos por mulher brasileira. 26 centavos para cada mulher brasileira. É muito pouco. Agora, sabe quanto que ela dá para banqueiro? Para pagar banco, os juros da banca? Sabe quanto? 44% do orçamento brasileiro. Para banqueiro, que não sofre agressão, não acontece, o banqueiro vive bem. Não tem nenhuma agressão com eles. 44%. Você não vai falar mal deles de vez em quando, mas só não vai falar mal deles. Porque é 44%. Isso que vai. Depois até vem a história do Bolsa Família. Eu vejo aí tanta festa com relação ao Bolsa Família. Sabe quanto é do orçamento brasileiro do Bolsa Família? Que eles dizem que avançou o povo brasileiro. Sabe quanto é o orçamento? 0,9%. Não chega a 1% do orçamento brasileiro do Bolsa Família. E 44% vai para o banqueiro. E na questão voltando ao assunto aí da Lei Maria da Penha, acho que precisava ter efetividade. Não é uma lei efetiva que se aplica. Infelizmente é dessa maneira que acontece, e o que se gasta nisso é muito pouco. Inclusive, queria dizer, Janaína, deveria ter mais creche. É possível ter mais creche. É possível fazer com que tenha mais creche. É possível investir nisso. Não se investe por um motivo apenas. Não tem vontade política. Que dinheiro tem dinheiro para tudo, porque não tem preço. Porque não tem os trabalhadores para a população pobre. Ok, candidato.
você também tem 3 minutos. Para nós que somos mulheres, esse é um tema muito caro, porque lembrando que precisou de séculos e séculos de machismo e de opressão para que uma mulher, depois de muitas mulheres terem morrido, precisou de uma mulher ter chegado quase a mais um óbito para que a gente conseguisse aprovar essa lei, que é uma conquista das mulheres, mas que de fato ela não é efetiva e não é o suficiente, né? Só uma denúncia: no último domingo eu estive em Campinas, onde eu recebi um relato de uma apoiadora e de uma companheira muito valorosa que mora numa comunidade em Campinas, onde só estavam as mulheres naquele dia. E naquele dia chegou um homem, que ele estava alcoolizado, estava drogado, com um facão enorme para bater, para tentar matar a sua companheira. Todas as mulheres da comunidade se mobilizaram, porque os homens estavam numa outra atividade, se mobilizaram para tentar conter a violência desse homem. Elas ligaram insistentemente para o 180, que é o número da delegacia que atende as mulheres, né? Quando elas disseram aonde é que estava localizada a ação, caiu a ligação e nunca mais elas foram atendidas. Então, várias mulheres foram agredidas naquele dia, e isso tudo acontece porque de fato não existe uma efetividade da lei. Ela é importante, ela foi uma conquista, mas ainda é preciso fazer muito mais. Eu acredito que uma das coisas que nós precisamos fazer, primeiro, é garantir que na lei orçamentária anual precisa garantir os recursos destinados ao enfrentamento à violência contra a mulher e que eles não sejam contingenciáveis. A gente também precisa garantir a aprovação da PL 7371, que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento à Mulher, de enfrentamento contra a violência da mulher, que foi resultado da CPMI contra a violência da mulher. E a gente também precisa garantir a aprovação da PL 6293, que torna crime a tortura e a violência doméstica. Além disso, a gente precisa garantir que o Plano Nacional de Educação, que está aprovado esse ano, ele seja viabilizado, que o dinheiro do pré-sal que está sendo destinado para a educação, e a presidenta Dilma já se comprometeu, ele garanta as creches para todas as mulheres. Porque é inegável que a mulher hoje ela tem jornada dupla de trabalho, que cada dia mais a mulher ela vem sendo mais, tem sido exigido cada vez mais da mulher. Só que para isso também é preciso garantir creche. Não basta você garantir trabalho e igualdade de direitos e de salário. É preciso garantir creche para essas mulheres. O Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família, eles têm um papel fundamental, que é justamente de ajudar que essas mulheres tenham um empoderamento. Tem uma pesquisa de uma socióloga que demonstra como esses programas foram importantes no Nordeste do Brasil, garantindo o empoderamento da mulher para que ela consiga se libertar de violência. O seu tempo está esgotado, candidato. A última pergunta desta rodada será feita agora pela Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas, a ADMAP. Eu convido agora o presidente, o senhor Lauro da Silva. Boa noite, candidatos. Boa noite a todos e todas. Tá. Fala bonito, mas então vai contar o tempo de novo, né? Boa noite a todos e todas. Boa noite aqui aos candidatos, a candidata, a candidata. A pergunta aqui é simples. Os aposentados temos no Congresso desde 2008 a de lei, que é a 4434, que pretende resgatar o mesmo número de salário mínimo quanto da concessão do benefício. E também, eu quero saber, se eleitos os candidatos aqui, o que fará a respeito dessa PL, desse projeto de lei. E também quanto ao fator presidencial, que nós já conseguimos no Congresso Brasileiro, através da votação, tanto pelo Senado como pela Câmara dos deputados, votar a nosso favor a extinção definitiva do fator presidenciário, que infelizmente o Lula foi lá e vetou. Eu quero saber o que os candidatos pensam a respeito, a extinção definitiva desse maldito fator presidenciário,
ou se é a favor que continue assolando aquele que contribui durante 30, 35 anos da sua vida e tem uma aposentadoria completa, aí tem mais de 30% com o fator previdenciário. Muito obrigado, boa noite. Obrigado. Quem começa respondendo nesse bloco é a candidata Ana Lídia. Mais uma vez agradecendo a pergunta e dizer que, assim como o Partido dos Trabalhadores e a CUT, nós defendemos o salário mínimo, a aposentadoria integral para o trabalhador. E isso é possível se a gente fizer uma reforma tributária. Uma reforma tributária porque hoje é muito injusto os tributos que nós pagamos. Então paga-se mais quem ganha mais. O trabalhador, durante toda a sua vida de produção ativa, ele produz e ele contribui muito mais com aquilo que ele recebe de retorno. Então é possível a gente garantir o salário mínimo garantir a aposentadoria integral do trabalhador, porque ele não pode diminuir simplesmente de uma hora para outra o seu padrão de vida, a sua qualidade de vida. Ele tem direito a ter uma aposentadoria com qualidade, de viver todos os anos depois de viver a sua vida da maneira que ele desejar, depois de ter contribuído muito. Isso é possível fazendo uma reforma tributária, e isso é possível porque a gente também defende que se pague menos, que se reduza um pouco o pagamento dos encargos do Estado. Assim a gente consegue ter mais verba para poder garantir a aposentadoria integral. E, obviamente, a gente é a favor do fim do fator previdenciário, porque a gente sabe que depois do trabalhador ter contribuído durante todos esses anos, ele não tem que mais ficar pagando pedágio para poder aposentar. Ele já contribuiu muito mais daquilo que ele recebeu de retorno. Então, por que é que a gente tem que pagar mais pedágio, a gente tem que pagar mais depois de a gente ter trabalhado muito? Essa é uma luta histórica, que o Fernando Henrique Cardoso foi quem aprovou o fator previdenciário, e que a gente está junto com os trabalhadores numa mobilização junto com as centrais sindicais para que caia o fator previdenciário e a gente vai pressionar para que isso aconteça, juntamente com uma reforma tributária para poder garantir a aposentadoria integral do trabalhador. Agora, eu acredito que a Ana, eu conheci a Ana no outro debate. Acho que é honesta, franca, tem dito o que pensa, mas acho que está bastante equivocada. Não acho que o PT defende isso. O PT defende outra coisa. Queria te dizer, está aí o candidato do PT, que é a Dilma. E ela disse que ela quer manter o fator previdenciário, ela não vai tirar. E a Dilma é filiada do PT, é presidente do PT, o governo é do PT. É o governo é do PT. E quando o Congresso Nacional, você disse inclusive que o Congresso Nacional, o PT tem minoria, o PT tem maioria no Congresso Nacional. O PT tem os votos todos do PMDB, do Sarney tem difícil. É Renan Calheiros que dirige o PMDB. É quem mantém. Na verdade é Collor. Esses são os aliados que o PT tem no Congresso Nacional, no governo. Isso, Ana, eu sei que você sabe, eu sei que você tem outra posição dentro do PT, mas nenhuma crítica a você. Eu acho, inclusive, você... no fundo, tem uma posição de fora do PT. Deveria estar em outro partido. Porque a posição que você defende não é a posição que o PT apresenta. A Dilma disse isso claramente. E, na verdade, a Marina diz a mesma coisa. E, na verdade, o Aécio, quando ele foi numa reunião de sindicalistas e disse: eu sou a favor de acabar o fator previdenciário, me preocupou. Sabe por quê? Porque se ele tira o fator previdenciário, ele vai botar outra coisa, vai botar o fator 95, que é 60 anos de idade e 35 trabalhado. Piora. Esse que ele está tentando fazer, essa é a proposta que ele coloca. Na verdade, não vamos ter que... Olha, cá para nós. É verdade que o Fernando Henrique fez, mas o Lula aprofundou a reforma da Previdência. É verdade que o Fernando Henrique fez, mas a Dilma aprofundou a reforma da Previdência. Aumentou, piorou a vida dos trabalhadores. Gente, eu queria dizer a vocês, a Previdência é uma das coisas mais importantes que tem no mundo. Aliás, a humanidade criou isso no século XIX, para que essa questão da Previdência, porque a solidariedade entre as gerações. Uma geração trabalha para poder manter a que já trabalhou, e a geração futura vai manter essa solidariedade, uma distribuição de renda que tem, e eles querem acabar. E sabe por que querem acabar? Para privatizar a Previdência. Para que o trabalhador só vai passar ganhando um salário mínimo. Fora disso, tem que ser na Previdência privada. Fernando Henrique pensa assim, Lula fez isso, Dilma fez isso, e o PT faz isso. E o PT, essa é a proposta do PT. Claramente,
claramente, não o que eles dizem, o que eu te diz é outra coisa. Isso é claramente que. E o fator prevenção, nós estamos a favor de acabar com ele. E eu estava junto com a Associação dos Aposentados, quando nós ficamos lá no Congresso Nacional, lá no Senado, para poder acabar com a reforma para acabar com o fator previdenciário. O que o Lula fez? Numa canetada, como ele disse. Nunca na história desse país um governo deu uma canetada para acabar com esse negócio. E ele deu uma canetada. E acabou, vetou. O que votou o Congresso. Porque o Congresso só votou, sabe por quê? Porque sabia que o Lula ia vetar, isso é tudo combinado. Tudo combinado. Isso foi assim, foi dessa maneira. Desculpa aí, Ana. Mas eu acho que é isso. Bem, iniciamos agora então o nosso quarto e último bloco, perdão, com as considerações finais dos candidatos. Toninho e Ana Lídia terão 4 minutos cada um para essa última exposição. E quem começa é Toninho. Mas já acabou. Você que agora quer começar a escutar um negócio aqui, você cortou as nossas respostas, não é possível. Não, porque eu sei que a Ana também gosta, eu conheci ela no debate passado, sei que ela gosta do bom debate, eu também gosto desse bom combate, e a gente é assim que se faz, né? Que vai discutindo, tendo as propostas. Acho fantástico, espero encontrar a Ana outras vezes, em outros debates, na mesma luta. Vamos estar na mesma luta, com certeza, vamos estar lutando por aí juntos, porque pensa assim, e acredito que seja honesta, por parte da Ana. Só continua achando que está no partido errado. Está candidato pelo partido errado. Mas acho que é isso mesmo. Olha, eu, Max, queria agradecer aqui a você também pela mediação, agradecer a Ana por estar aqui para a gente poder debater. Você imagina se nem a Ana viesse, nós íamos ter aqui um monólogo. E aí seria muito difícil, seria ruim. Então foi bom que a Ana veio, e eu acho que perdeu os outros, viu, Ana? Sinceridade, quero voltar a dizer isso, perdeu aqueles que não vieram. Porque não veio apresentar ao que fala para os trabalhadores. Quero repetir, no CIESC, se o CIESC chamar um debate, eles vão. Eu vou também, porque eu já fui lá no debate, lá no CIESC. E é bom que eu vou lá e falar para os empresários o que eu penso. Não tenho medo de dizer o que eu penso dos empresários. E penso exatamente isso que é a defesa dos trabalhadores. Eles não vieram aqui, porque tem medo de dizer para os trabalhadores o que eles pensam. Deveria ter coragem. Por que não? Ficou com medo de vir até aqui. Fugiram. Tanto Eduardo Cury como a Amélia fugiu desse debate. Infelizmente, o Sindicato dos Metalúrgicos fez o maior esforço para poder chamar esse debate, não compareceram. E da vez passada também não vieram. Da vez passada também, 2, 4 anos atrás, também não vieram. Porque tem desrespeito com os trabalhadores. Eu acho que esse desrespeito é uma pena, perdeu eles. Eu acho que ganhamos nós, ganharam aqueles que vieram até aqui. E é dessa maneira que se constrói a democracia. Dizendo aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente sabe que tem que ser colocado para que a gente possa, com as ideias que a gente pensa, para que a gente possa transformar a sociedade. Nós continuamos sonhando com uma sociedade diferente. Nós não perdemos a capacidade do sonho. Nós não perdemos a faculdade de sonhar. Nós continuamos sonhando com uma sociedade que seja igualitária, seja uma sociedade diferente, uma sociedade socialista. Esse é o nosso sonho e é para isso que a gente luta. Faço essa luta desde 1979 e continuo nessa mesma luta. Teve um jornalista, viu, Marcos, de um grande jornal do estado de São Paulo, que disse que ele não acredita em nenhum jovem que não tenha sido socialista, mas que ele não acredita também em ninguém com mais de 30 anos que continue sendo socialista. E eu continuo sendo socialista, apesar de já ter a idade que tem mais de 30. E continuo sendo socialista, porque essa é a convicção que eu tenho, porque a humanidade precisa mudar e se transformar. Nós precisamos de uma sociedade diferente. Queria até dizer a vocês, porque muitas vezes eu estou num debate, aí eu falo que sou socialista, e falo, mas essa ideia é antiga. Que ideia mais antiga de ser socialista? O socialismo é mais antigo que o capitalismo? A ideia antiga é o capitalismo. E está aí há 400 anos. Aliás, que matou mais gente do que qualquer coisa, que fez as 2 guerras mundiais, as guerras que existem hoje no Oriente Médio, o que nós estamos assistindo em todo o Oriente Médio, o que nós estamos assistindo no Ebola na África, o que nós estamos assistindo na África, o que a gente assiste na África todo dia. Isso é barbárie. Essa é a barbárie que a humanidade vive. Eu continuo sendo socialista, evidentemente, apesar de ter mais de 30 anos. Eu continuo com essa convicção. Eu acho que isso que a gente tem que mudar e queria, viu, Ana? Quem sabe a gente se encontra aí e juntos fazendo essa luta junto aí pelo socialismo, que eu sei que você também. Quais as suas considerações? Gostaria de saudar mais uma vez a iniciativa do Sindicato dos Metalúrgicos, do CSP com Lutas, dizer que a gente de fato está na luta junto aí pelos benefícios da classe trabalhadora. Esse ano mesmo nós travamos aí uma disputa, estamos juntos
né, na POSP, lutando contra todos os descasos e os desmandos que esse governo tucano vem fazendo com a educação, com a categoria dos professores, né, apesar de ser, eu sou cutista, a Conlutas é outra central sindical, mas apesar disso a gente tem o mesmo objetivo que é a classe trabalhadora, que é a educação, que é o nosso país. Só queria dizer duas coisas, Toninho. Eu não estou no partido errado. Eu também faço parte do PT e nos nossos projetos de resoluções é isso que ainda está escrito. Nos nossos projetos de resoluções nós defendemos o socialismo democrático, nós defendemos a pauta da esquerda e é por conta desse histórico que eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores desde 2008, com 18 anos de idade, e continuo acreditando no projeto que o PT tem para o nosso país. A gente só não pode confundir partido com governo, né? Compomos o governo, mas não somos governo sozinhos, infelizmente, porque senão a gente já teria resolvido de fato tudo com uma canetada só. Mas, como a gente vive infelizmente, a gente ainda vive num sistema de luta de classes, num sistema capitalista, a luta de classes ela existe e os trabalhadores eles precisam ter uma mobilização juntamente com os partidos de esquerda, juntamente com as centrais sindicais e a luta, porque sozinho o governo, sozinho o Congresso não faz nada. A gente precisa ter mobilização e participação popular para continuar promovendo as transformações. E é por isso que a gente se coloca à disposição nesse debate, porque a juventude ela quer participar, porque a mulher ela vive numa situação de desigualdade e porque os trabalhadores precisam continuar lutando por uma igualdade de direitos. A gente não acredita nesse sistema capitalista. Da mesma forma que você, eu também não quero viver nesse sistema capitalista. É claro que eu não vou conseguir alcançar o socialismo em vida, apesar de ser jovem. Mas é isso que a gente vai buscar todos os dias, até porque num país onde existe uma grande riqueza, onde existe uma grande dimensão territorial, é inadmissível que haja pobreza, que haja fome, que haja desigualdade. E exatamente visando o horizonte desse socialismo, que com participação política, com participação social, com mais democracia, é que a gente vai buscar concluir o nosso projeto que está nas resoluções sim do Partido dos Trabalhadores, que é o do socialismo democrático. E a gente está junto nessa luta pelos trabalhadores, apesar às vezes da gente entrar em conflito em alguns momentos, mas a gente tem o mesmo objetivo, que é de fato a classe trabalhadora. E o nosso mandato vai ser um mandato a serviço da classe trabalhadora, e a gente vai estar sempre à disposição, com as portas abertas, ajudando sempre os sindicatos e esperando mais pressão popular, porque sem pressão popular, de fato, a gente não consegue avançar. Então, gostaria de agradecer aqui a presença de todos e lembrar de uma frase de um poema do Sérgio Vaz, que é a seguinte: não confunda briga com luta. Briga tem hora para acabar e luta é para uma vida inteira. Então, apesar da gente brigar às vezes, né, a nossa luta é a mesma e ela não tem hora para acabar. Obrigada. Bem, assim nós encerramos o debate entre os candidatos a deputado federal de São José, promovido pelo Sindicato dos Metalúrgicos. Eu agradeço a presença dos candidatos e de todos que nos acompanharam aqui no auditório e pela internet. Tenham todos uma boa noite.